vídeo anterior, nós começamos uma série comentando sobre o livro Império, do Antônio Negri e do Michael Hardt. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curte aí, se inscreva e vamos embora pro vídeo. No primeiro vídeo da série, a gente abordou o conceito de império. Nós falamos que é um novo modelo político, econômico, social que surgiu ao longo do século XX, onde a hegemonia é um pouco menor, os países periféricos ganharam um pouco mais de força, instituições privadas também ganharam muita força no jogo político, o fluxo de capitais ficou mais aberto, mais amplo, mais global, e também uma nova forma de controle sobre a sociedade começou a existir através do capitalismo, dos meios de trabalho e também pela indústria da informação. Hoje a gente vai abordar o processo histórico que levou até a chegada desse modelo de império que os autores nos apresentam. O ponto principal que eles colocam para a gente compreender o surgimento do imperialismo e em seguida do império está atrelado ao conceito da soberania moderna na Europa. Esse conceito de soberania ele nasce na Europa através de conflitos que existiram ao longo de muitos séculos, desde o século XIII, e isso segue em aberto até os tempos atuais. E é um conflito que a gente poderia definir como dois lados, em que um lado representaria a busca por uma liberdade, por uma autodeterminação das pessoas, pelo direito de decidir por si próprio o que se quer, e do outro lado, por uma força que queria implementar uma ordem, implementar um controle da sociedade, um modelo que seria um pouco mais autoritário. O Negri e o Hardt colocam que esse conflito, na verdade, seria um conflito entre duas ideias filosóficas. De um lado, a ideia de imanência e do outro lado, a ideia de transcendência. A imanência dentro da filosofia é um conceito que parte do princípio de que a formação do conhecimento, a formação de valores morais, a formação de gostos estéticos e até mesmo a formação de modelos sociais está ligada ao que o próprio ser humano determina. O homem é quem vai definir, quem vai buscar o que é a verdade, ele vai criar os padrões para se chegar à verdade, ele vai criar os seus padrões éticos, ele vai criar os seus gostos estéticos. Esse modelo, a gente tem então um centro no ser humano. O ser humano é quem vai descobrir a verdade, quem vai definir as coisas que são pertinentes à sua existência. Já no modelo transcendente, você teria uma cisão entre dois lados, onde um dos lados seria superior, ele transcenderia ao ser humano. A gente pode imaginar essa noção de transcendental por uma perspectiva religiosa. O que é a verdade no modelo transcendental religioso? Verdade é aquilo que Deus define como verdade. Quais são os padrões éticos e morais? São os padrões que Deus determina. Então, você tem uma instância superior que determinaria, que definiria verdade, bem, mal, belo. Essa noção de transcendente ela não está ligada apenas a uma questão religiosa. A gente pode pegar o próprio Platão, quando ele falava em mundo das ideias e mundo das sensações. O mundo das sensações seria o mundo mais baixo, o mundo das ideias seria o mundo superior. Então a pesquisa filosófica seria justamente transcender, você sair do mundo das sensações para atingir o mundo das ideias, onde está o bem, o belo, a verdade. Então, o modelo transcendente ele parte desse princípio de que você teria uma cisão de entidades e a busca pelo que determina o ser humano estaria nessa outra entidade. Dessa forma, o que os autores então nos colocam é que a partir do século XIII começou um conflito entre imanência e transcendência. A transcendência ele é um modelo de pensamento que ele é milenar, desde a antiguidade ele existe na humanidade.
Os autores colocam que no século XIII começou a surgir um outro lado, uma outra forma de se enxergar, que foi o pensamento imanente. Esse pensamento imanente pode ser visto em pensadores como Galileu, Giordano Bruno, Copérnico, pessoas que trouxeram o conhecimento da verdade para o ser humano. Como é que você definiria que a Terra é redonda ou que a Terra gira em torno do Sol? Através da experimentação científica, ou seja, o ser humano, com sua própria capacidade, descobriria o que é a verdade. Da mesma forma, o ser humano também definiria o que é o bom, o que é o justo, o que é o belo, todos os padrões estariam neles. E juntamente a essa determinação do ser humano por si próprio, a gente acaba também falando numa questão de cunho mais político. Seria a busca pela liberdade, pela definição das pessoas por aquilo que elas mesmas querem ser. Dessa forma, do século XIII ao século XVII, houve um florescimento desse pensamento imanente. Além dos pensadores que já mencionei, a gente pode incluir nesse grupo também o Francis Bacon e o Spinoza. O Spinoza é um autor que o Hardt e o Negri falam bastante dele com relação a essa ideia da imanência durante esse período. Só que, da mesma forma como surgiu a imanência como um lado forte de um pensamento para o ser humano, um contrapoder também começou a se fortalecer, que foi a própria transcendência. Após esse fortalecimento da imanência, diversas formas de pensamento referentes à transcendência começaram a serem desenvolvidos. A gente pode pensar no principal deles, que é o René Descartes, que criou um modelo de transcendência em que ele divide corpo e alma, né? Res cogita e res extensa, né? A coisa pensante, a coisa extensa, a coisa material. Então, ele divide que existe um lado de sensação, existe um outro lado de pensamento. Para se chegar a um conhecimento de verdade, você teria que transcender desse mundo de sensações, da resistência para a res cogita, para a coisa pensante. No Renascimento também foi muito forte essa presença do transcendental, um reforço da questão religiosa como definidora de arte, definidora de belo. E no campo da política, um nome foi muito importante para a constituição da soberania nessa vertente da transcendência, que foi o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes partiu do princípio de que o ser humano é mau por natureza e que deveria então haver um acordo entre seres humanos para a constituição de uma instituição acima de todos que seria responsável por preservar a ordem. O modelo que o Hobbes propôs, ele é plenamente transcendental, porque ele parte do princípio de que você tem uma instância inferior, o povo, a multidão, e uma instituição superior, que é o Estado, e o Estado é responsável por colocar ordem em cima do povo. Então, dessa forma, através de Hobbes e de outros pensadores que viriam depois dele, você começa a ter a criação de uma noção de soberania dentro desse conceito da transcendência. Na filosofia transcendente, você teria, então, um subsídio para a constituição de uma soberania que daria forma aos estados modernos. Dessa forma, boa parte dos conflitos que a gente tem nesse período do século XV até os dias de hoje, na verdade, eles têm como base esses dois lados, o lado da imanência e o lado da transcendência. O lado da imanência, que vai pensar no ser humano por si mesmo como autodefinidor, e o lado da transcendência, que vai pensar pela necessidade de uma imposição da ordem, por uma imposição de regras, ou seja, a noção de ordem, a noção de regras, a noção de definição do que o ser humano deve ser, não cabe a qualquer um, mas cabe a algo maior que vai ser imposto sobre as pessoas. Com a constituição dessa definição de soberania, os estados modernos começaram a surgir e com isso começou também a surgir uma noção de dentro e de fora. Quem estava dentro de determinado reino seria considerado como um cidadão, como por exemplo um português, um espanhol, um inglês e por aí vai. O próprio modelo institucional, o próprio modelo burocrático de Estado foi extremamente importante para a definição de uma noção de povo, para uma definição de nação. Apesar de que
há uma certa tendência dos europeus de quererem colocar que há uma espécie de pureza histórica dentro dos povos, por exemplo, como se alemães fossem um único grupo étnico há séculos, ingleses, etc. Na realidade, sempre houve uma mistura muito forte de grupos étnicos diferentes, e o que de fato moldou uma noção de alemão, de português e de todas as outras nacionalidades foi a formação da instituição estatal. Então a noção de ser pertencente a uma nação, a noção de que existe um eu, de que existe um outro, de que existe quem está dentro, quem está fora, se fortaleceu na esteira dessa formação do conceito da soberania. Junto a esse conceito de soberania ocorreu um outro processo histórico, que foi a expansão marítima. Com essa expansão começou um processo de colonização, e esse processo de colonização está ligado a uma noção de soberania. Existe um país europeu com grandes valores, com valores melhores, e que deveriam levar esses valores para outros locais, deveria colonizar outros povos, conforme aconteceu aqui pela América. Dessa forma, chega-se ao século XIX com um padrão de soberania bem definido, com padrões de estados também muito bem definidos, com uma noção de eu e outro bem definidas, e isso também junto a uma série de conflitos de modernidade, a crise de modernidade provocada por essa questão da imanência e da transcendência, que no século XIX iria começar a se voltar para grupos denominados de esquerda, né, como grupos comunistas, anarquistas, e isso também se estenderia pelo século XX. E também começa a presença do modelo econômico do capitalismo. Com o capitalismo, no século XIX, vai começar uma expansão do capital, uma necessidade do capital ir cada vez mais longe. Isso faria com que os países da Europa precisassem buscar novos mercados além mares. E também entrou um novo participante dentro do jogo da política no século XIX, os Estados Unidos. Mas essa história a gente vai dar continuidade no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.